Hoje nós vamos nos aprofundar no trânsito da Lua em Capricórnio, trazer um pouco do conceito, de algumas características gerais do signo, algumas dicas também para esse trânsito, e no final a gente traz esse olhar para cada um dos signos ascendentes, então, através do sistema de signos inteiros, a casa, a área da vida que é ativada por esse trânsito lunar. Primeiro, então, a gente sempre retoma o que é a Lua, então, a Lua, junto com o Sol, é um dos nossos luminares e representa o nosso corpo, mudanças, ritmos, ciclos, nutrição, emoções, fertilidade, humor, clima, ancestralidade, passado, memória, hábitos. Na astrologia mundana, que é uma das vertentes da astrologia, representa o povo. A Lua, então, ela fica cerca de 2 dias e meio em cada um dos signos. Então, durante um mês, ela atravessa esses 12 signos do zodíaco, ela completa o seu ciclo. É o corpo que se move mais rápido, tem o seu júbilo na casa 3, então é a casa que ela fica mais alegre, que é a casa da deusa, dos deslocamentos, das mudanças, então tem essa semelhança de natureza. Lembrando que é sempre importante a gente olhar a fase que a lua está, porque ela determina o que está mais favorável. Então, a lua nova seria melhor, esse momento melhor de reflexão, de intenção, de introspecção. A lua crescente é um momento que a gente já sente mais energia para desenvolver, para agir, para superar obstáculos. A lua cheia é esse momento ápice da lunação, que é mais favorável para celebrar, para colher os frutos, os resultados, para manifestar. E a lua minguante, o momento que a lua está desaparecendo no céu, é favorável para encerramentos, finalizações, liberações, essa limpeza de terreno para essa próxima lua nova, momento de conclusão e reflexão. Então, trouxe aqui algumas características gerais do signo de Capricórnio. Então, Capricórnio é do elemento terra, se volta para as questões práticas, materiais da vida. É da modalidade cardinal, são os signos que têm esse impulso de começar, eles abrem a estação. Então, tem essa energia de início, assim como Áries, que começa pelo fogo, Libra começa pelo ar, pelas relações, e Câncer começa pelas emoções, pela intuição, pelas águas. Dentre as partes do corpo, rege os joelhos, os ossos e dentre os planetas regentes, Saturno por domicílio, e a gente também pode considerar Marte por exaltação. Marte em Capricórnio fica exaltado. Algumas palavras-chave que a gente pode conectar com Capricórnio: disciplina, limites, construção material, estrutura, determinação, controle, metas, principalmente a longo prazo. E para aprofundar, então você pode olhar as casas que você tem o signo de Capricórnio e também o planeta regente Saturno para entender mais sobre as suas emoções quando a Lua está atravessando esse signo. Então aqui, como eu sempre faço, vou trazer alguns trechos sobre o mito da constelação do signo de Capricórnio. Então, esse aqui é do Constellation of Words. O objetivo da cabra é chegar ao topo de uma montanha, que geralmente é coberta de neve. Ao escalar, uma cabra pode se agarrar às menores saliências com os seus pés. Ela se inclinará cuidadosamente contra a inclinação vertical antes de dar o salto para o próximo precipício. E aqui já está falando do momento do deus Pan. Então, muitas vezes, a constelação de Capricórnio ela é relacionada com esse deus, que é o deus dos bosques, da vida selvagem. Então, esse trecho vai falar sobre isso. Quando os deuses fugiram do monstro Tifão e se esconderam em forma animal, Pan assumiu a forma de uma cabra com cauda de peixe. Então, dentro do mito, no momento que eles estavam fugindo do Tifão, os deuses eles se transformaram em algum animal. Então, a gente tem é, Eros e Afrodite que se transformam em peixes, por exemplo. E o Pan ele tinha ele era metade cabra, então ele acaba assumindo só a cauda do peixe, ele só mergulha um pouco ali nas águas. Então a constelação é uma cabra com rabo de peixe. Aqui também tem uma versão desse mito no livro Astronômicas. Então, Pan lançou-se ao rio, transformando a parte inferior de seu corpo em peixe e o resto em cabra. E assim escapou de Tifão. Zeus, admirando sua astúcia, colocou sua imagem entre as constelações. Aqui também tem um trecho do Sky Script, que fala sobre essa vinculação, então, também ao deus Pan. Então, vamos lá. A mitologia clássica vinculou a figura da constelação de Capricórnio a Pan, que durante a Guerra dos Titãs pulou aterrorizado no Nilo e mudou sua forma para a de uma peixe-cabra. Assim, as palavras pânico e pandemônio se originaram.
O mito grego também associou o simbolismo a Dionísio, Baco para os romanos, o deus do vinho, da agricultura e da fertilidade terrestre. Ou Liber, ou Livre, um deus italiano mais antigo da fertilidade e do crescimento na natureza. Todas as associações clássicas exploram o simbolismo do chifre da cabra como um recipiente para beber e cornucópia, uma abundância dos presentes da natureza, como visto no sustento oferecido pelo leite de cabra. Capricórnio é o nome latino para a constelação que se refere apenas ao chifre da cabra, um símbolo potente para a fertilidade que deu origem a uma reputação de comportamento hedonista e às tendências mais negativas associadas a agir como cabra. Em muitos aspectos, esses atributos apresentam uma qualidade extrema de Zeus, que foi nutrido na infância pela cabra malteia. Então, também tem essa associação com a cabra malteia, que nutriu, então, Zeus Júpiter. Um significado espiritual mais profundo e uma origem com sabor mais saturnino são revelados na antiga representação deste grupo de estrelas como o antebraço de uma cabra preso à cauda de um peixe. Então, essas relações mais fortes é o deus Pan e também tem essa relação com a cabra malteia, que amamentou Zeus Júpiter. Então, algumas reflexões, alguns simbolismos que a gente pode pensar na cabra. Então, a cabra ela tem muito essa conexão com a montanha, essa conexão com a terra, com a busca por uma elevação, de uma forma simbólica, às vezes de uma forma real mesmo. Tem essa questão da resistência a dificuldades, a terrenos difíceis. Então, a gente pensar em situações materiais que é preciso resistência. Também fala sobre essa autossuficiência na subida. E algumas questões assim que a gente pode, para aprofundar, aproveitar esse trânsito. Então, como eu já mencionei, olhar onde tem Saturno, onde tem Marte, práticas de disciplina. Então, às vezes, até olhar onde está Saturno, Marte, que você consegue entender o que funciona bem nesse sentido de disciplina para você, a casa, o signo. Então, se conectar com seus objetivos, estabelecer metas a longo prazo. Às vezes, até olhar onde está Saturno no céu de agora também, para entender mais. Desenvolver estratégias para lidar com a rigidez, a culpa, a insegurança, as faltas e cuidar com esse medo, pessimismo, negativismo, insegurança, que são alguma das emoções que muitas vezes vêm à tona. Outras ideias que a gente pode pensar nesse momento da Lua em Capricórnio, eu acredito que eu trouxe isso na alunação capricorniana também. Então, percepção do terreno, da terra, do seu ambiente, do que te estrutura, do que te sustenta, porque Capricórnio tem muito essa necessidade de ter uma visão a longo prazo sempre que começa algo. Então, tem essa necessidade de estudar o terreno. E às vezes é um trabalho, então eu vou estudar sobre esse trabalho. E é um interesse de estudo, eu vou estudar sobre esse estudo, sabe? Meditar, estudar e filosofar sobre limites, sobre o tempo, então refletir sobre isso, já que Capricórnio é regido por Saturno, que é Cronos, que é o deus do tempo, também da agricultura, então também pode se associar, a gente pode se conectar com a terra, com as raízes, às vezes plantar algo, colocar os pés na terra. Então, todos os dias também perceber o que te paralisa, que precisa de estrutura, anotar e listar tudo que você sente que precisa ser construído ou até desconstruído. Trazer os medos, o que te traz pânico, a sensação de falta de controle para a consciência. Então, aqui eu coloquei como que a gente pode se sentir quando a Lua está em Capricórnio. A gente pode se sentir mais realista, responsável, ambiciosa, séria, disciplinada, trabalhadora, determinada e até melancólica, pessimista, negativa. Também é uma possibilidade. É um bom momento para aproveitar para criar disciplina, ter responsabilidade, planejar, se conectar com o que te traz estrutura e segurança material, ter metas de longo prazo, compreender seus limites, realizar atividades que precisem de determinação, autocontrole, se nutrir de tudo que envolve sua carreira, profissão, trabalho, deveres e responsabilidade, se atentar para autocobrança, sensação de culpa, excesso de responsabilidade e refletir nessa lua, o que que eu preciso ter estrutura, me disciplinar, principalmente o que que eu preciso de segurança, o que que me traz segurança, como eu lido com os meus limites e as minhas responsabilidades. Então, se você tem a Lua em Capricórnio, quando a Lua está em Capricórnio, no Sol é o seu retorno lunar, você pode ficar mais sensível e receptiva, sempre depende do seu contexto, do posicionamento da Lua no seu mapa natal, como você lida com os temas lunares. Para quem tem qualquer planeta em Capricórnio, no final eu também vou aprofundar nisso, mas ele pode engatilhar, ativar algum acontecimento, dependendo da casa e as casas que esse planeta rege também. Então, por exemplo, você tem Mercúrio em Capricórnio, então quando a Lua está em Capricórnio, ela faz uma conjunção ali. Então, olhar onde você tem as casas que são regidas por Gêmeos e Virgem, que são as casas que Mercúrio rege, tá? Lembrando que para previsões a longo prazo é melhor fazer leituras de
de previsões astrológicas anuais, como a revolução solar, a profecção, as progressões, tá? Que trazem esse aprofundamento. Então, aqui, se você pensando nas luas, então como que a lua em Capricórnio se relaciona com as outras luas? Então, se você tem a lua em Gêmeos, Leão, Sagitário, Aquário, a lua em Capricórnio não faz aspecto. Se você tem a lua em Escorpião ou Peixes, é um aspecto de sextil, então é favorável para essa questão emocional, do fluir, da harmonia, das emoções. Se você tem a lua em Áries ou Libra, é um aspecto de quadratura, pode ser difícil por ser uma outra linguagem, às vezes tem essa diferença ali do elemento, o Áries é fogo, o Libra é ar, então essa dificuldade muitas vezes de trazer as questões para a matéria. Se você tem a Lua em Touro, em Virgem, um aspecto de trígono, flui muito bem, porque os dois são signos de terra. Touro é fixo, Virgem é mutável, Capricórnio é cardinal, então eles conversam entre si, ajuda a fluir nas emoções, nas questões práticas e materiais da vida. E se você tem uma Lua em Câncer, é um aspecto de oposição, então é um enfrentamento que pede muito esse entendimento dos seus limites, tá? E agora, quais são os temas que a Lua pode ativar? Então, ela recebe, ela sensibiliza a partir do signo ascendente. Então, se você tem ascendente em Áries, lembrando que eu sempre faço essa leitura através do sistema de signos inteiros, em que cada signo corresponde a uma casa. Então, ascendente em Áries, carreira, fama, visibilidade pública. Se você tem ascendente em Touro, questões espirituais, estrangeiro, estudos acadêmicos, propósito. Se você tem ascendente em Gêmeos, pode ser um momento ali para finalizações, lidar com dívidas, investimentos, recursos que vêm dos outros. Ascendente em Câncer, a casa 7, então relacionamentos, padrões e dinâmica de relacionamento, parcerias, associações. Se você tem ascendente em Leão, a casa da saúde, cura, hábitos, rituais, animais domésticos, serviços diários. Se você tem ascendente em Virgem, a casa das artes, filhos, diversão, criatividade, jogos, hobbies. Se você tem ascendente em Libra, a casa que representa a casa como bem imóvel, nosso lar, a família, ancestralidade, bases, raízes psicológicas, fala sobre o nosso ambiente privado, nossa vida íntima. Se você tem o ascendente escorpião, fala sobre primos, irmãos, vizinhos, parentes próximos, deslocamentos, mídias sociais, pequenos cursos, pequenas viagens, comunicação. Se você tem ascendente em Sagitário, finanças, fontes de renda, bens móveis, nutrição, alimentação. Para quem tem ascendente Capricórnio, então volta para as questões do corpo, do que te motiva, da sua vitalidade. Aquário, questões de casa 12, saúde mental, inconsciente, esses padrões inconscientes de autossabotagem, de procrastinação, às vezes uma necessidade também de introspecção, de retiro, de isolamento. Se você tem ascendente peixes, amigos, grupos, coletivos, apoios, esperanças de vida. E agora, se você tem algum planeta em Capricórnio, o que pode ativar? Então, se você tem o Sol em Capricórnio, questões de afirmação, autoridade, energia, poder, vitalidade. Se você tem a Lua em Capricórnio, já mencionei essas questões emocionais, de hábitos, de instintos. Vênus em Capricórnio, essa expressão afetiva, gostos, expressão do prazer, desejos, relacionamentos. Marte em Capricórnio, questões de luta, agressividade, conquista, ação. Mercúrio em Capricórnio, comunicação, expressão, pensamento. Júpiter em Capricórnio, questões de fé, verdade, espiritualidade. Saturno em Capricórnio reforça essas questões de responsabilidade, limites. E Urano, Netuno e Plutão são planetas invisíveis, então tratam mais do nosso inconsciente. Urano, o nosso inconsciente mental coletivo. Netuno, o nosso inconsciente emocional coletivo. E Plutão, essa questão que envolve mais as nossas sombras, já que ele é o rei, Hades é o rei do submundo. Então, esses são alguns dos assuntos. Se você tiver interesse em se aprofundar, eu tenho a leitura das previsões astrológicas, então que a gente faz essa análise para um ano, de um aniversário para o outro, ou também um aconselhamento através do tarô, de uma forma mais específica para o mês, para 3 meses, para 6 meses, ou anual. E também tem a leitura da lunação. Então, sempre que começa uma lua nova, eu abro. Sempre que começa a lunação começa com a lua nova, eu sempre abro essa leitura que eu trago conselhos para cada uma das fases da lua, tanto através das cartas do tarô, quanto através da análise do seu mapa astral.